Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Passou a valer nesta terça-feira a redução de 5,2% no preço de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras. Este é o primeiro corte no valor do combustível feito pela estatal neste ano, após um hiato que vinha desde outubro de 2025. A redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras já está valendo nas refinarias. O corte foi de 5,2% no valor do combustível vendido às distribuidoras. Mas para o consumidor, a queda sentida na bomba é bem menor. O que mais segura, então, a queda no preço da bomba? Sem dúvida nenhuma, é a mistura do etanol, tá? Porque quando o preço do etanol anidro estiver alto ou estável, ele amortece qualquer redução da gasolina pura, tá? Em segundo lugar, vem as margens de distribuição e revenda, que são ali as margens auferidas pelos postos e distribuidoras do combustível. Segundo estimativas do mercado, o impacto esperado nos postos é de cerca de 1,5% no preço final. A diferença acontece porque o valor pago pelo motorista vai muito além do preço definido pela Petrobras. No preço da gasolina entram impostos federais e estaduais, custos de distribuição, margem dos postos e a mistura obrigatória de etanol anidro. Além disso, os repasses não são automáticos e variam de acordo com cada região do país. Mesmo com a redução anunciada pela Petrobras, o consumidor ainda não sente o mesmo alívio no bolso. Isso porque o preço final da gasolina depende de uma longa cadeia, que inclui impostos, custos logísticos e decisões comerciais dos postos. O ICMS representa ali uma alíquota fixa, o que significa que mesmo que o preço caia, o valor do imposto por litro permanece o mesmo, aumentando seu peso percentual no preço final. Agora, as margens também ali é uma grande concorrente do ICMS e vem ali em segundo plano, mas a soma das margens de lucro de distribuidoras e postos de combustíveis também são significativas e variam de região para região. Este é o terceiro corte desde outubro do ano passado e pode gerar um alívio de até 2% nas bombas, segundo projeções do mercado. Apesar do reajuste, analistas da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis avaliam que o repasse ao consumidor deve ser gradual e limitado. Dados da Abicom indicam que a gasolina da Petrobras ainda segue cerca de 5% acima do preço internacional. Já o Itaú BBA classificou o corte como baixo do esperado, apontando que a estatal não repassou integralmente a queda observada no mercado externo. A gasolina tem um peso muito alto no IPCA, Índice Oficial da Inflação, e uma queda de 1,5% na bomba ajuda a segurar o índice mês a mês, tá? Podemos esperar novos cortes? Isso depende de algumas variáveis ali, mercado internacional. É certo também que o preço do barril, né, caiu no mercado internacional. Agora, nos últimos 15 dias, a gente até viu o movimento ao contrário, mas não há nenhuma pressão tão significativa no preço do petróleo. Mas o que está contribuindo para novos cortes, então, é justamente a variação cambial que está favorecendo o real nesse momento. Então, com a queda do dólar, você tem maiores estímulos para novos cortes. A queda pode ajudar a conter a inflação dos combustíveis, mas, segundo especialistas, novos recursos só devem acontecer se houver estabilidade no câmbio e no mercado internacional de petróleo. Até lá, o desconto segue parcial. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar um contrato de 72 milhões de reais firmado pela Autoridade Portuária de Santos com a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, responsável pela assessoria técnica no projeto do túnel Santos-Guarujá. A apuração vai analisar os critérios de contratação, as justificativas técnicas e os procedimentos licitatórios adotados. Segundo o Ministério Público Federal, serão coletados documentos, ouvidos testemunhas e realizada análise técnica do contrato, com possibilidade de pareceres independentes e acompanhamento do TCU. Em nota, a autoridade portuária afirmou que o contrato está suspenso cautelarmente e que colabora com os órgãos de controle reafirmando a regularidade dos atos administrativos.
E dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontam que o Brasil bateu recorde na importação de fertilizantes em 2025. O levantamento faz parte do boletim logístico da estatal e mostra avanço no volume trazido do exterior, com Mato Grosso, Paraná e São Paulo liderando o consumo destes insumos no país. As importações brasileiras de fertilizantes alcançaram 45,5 milhões de toneladas durante o ano passado, superando as 44,28 milhões de toneladas registradas em 2024. Esse foi um novo recorde da série histórica. O bom desempenho reforçou o cenário positivo para a agricultura nacional, já que indicou maior disposição dos produtores em ampliar a área plantada de grãos e elevar a produtividade média das lavouras. Mato Grosso, Paraná e São Paulo lideraram o consumo de fertilizantes no país. O resultado consolidado chamou a atenção para a entrada de fertilizantes pelos principais terminais portuários brasileiros. Somados, os recebimentos nos portos de Paranaguá, no Paraná, Santos, em São Paulo e do Arco Norte, o volume importado em 2025 foi de 45,50 milhões de toneladas, frente a 44,28 milhões de toneladas em 2024. O principal canal de entrada de fertilizantes importados foi o Porto de Paranaguá, com 10,89 milhões de toneladas. Apesar dos números positivos, o Brasil busca colocar em prática as diretrizes do Plano Nacional de Fertilizantes, estabelecido em 2022. O objetivo principal é reduzir a dependência externa, dando mais competitividade e sustentabilidade à nossa produção e também garantir a segurança alimentar dos brasileiros. Hoje, 85% dos fertilizantes NPK são importados, mais de 25 bilhões de reais. Nós somos o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e é preciso gerar aqui no Brasil, produzir esses fertilizantes. Nós vamos ficar menos dependente de importação, vamos dar segurança à agropecuária brasileira, até a silvicultura, que é muito importante. O Brasil alimenta o mundo todo, é o grande exportador de alimentos, proteína animal e proteína vegetal. O debate sobre a efetividade do Plano Nacional de Fertilizantes foi parar no Congresso Nacional. A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados buscou avaliar a iniciativa, com foco em reativar fábricas de fertilizantes nitrogenados, especialmente as localizadas na Bahia e em Sergipe. Nós temos acompanhado e temos muita esperança e estamos acompanhando a retomada de um projeto de desenvolvimento econômico, social e ambiental neste país. Os fertilizantes são estratégicos para o Brasil, são empresas fundamental e a gente acha que esse debate precisa ser feito, estar na defesa da nossa população. Não é um projeto que o governo apenas tem que ter compromisso, ou a Petrobras, ou os petroleiros, mas é um projeto que o Estado brasileiro, que a população brasileira precisa estar empenhada na defesa, né, de um projeto de desenvolvimento nacional que gere emprego, renda, distribuição de riqueza, de soberania. Atualmente, mais de 87% dos fertilizantes usados na agricultura são importados. Os parlamentares buscam analisar o papel do plano na promoção do desenvolvimento regional, geração de emprego e estímulo à indústria nacional. Se nós não tivermos a oferta de fertilizante, nossos solos são pobres, naturalmente pobres. Não tem condição de não usar calcário e fertilizante. O fertilizante pode ser mineral, biológico, o que seja, mas o mineral é o que funciona e tem comprovação. Então, o grande impacto social que a produção nacional de fertilizante, especialmente no Nordeste, pode impactar na nossa, inclusive, na pressão que os alimentos fazem sobre a inflação todos os anos, né? E se os agricultores familiares começarem a usar fertilizante, tem mais 2 milhões de demanda de fertilizante para a própria indústria ofertar, né, no nosso país.
A Embraer e o grupo indiano Adani fecharam uma parceria para levar à Índia a produção de aeronaves voltadas à aviação regional. O acordo prevê a implantação de uma linha de montagem no país, além de cooperação na cadeia de suprimentos, serviços de manutenção e treinamento de pilotos. A iniciativa busca atender a demanda do mercado interno, ampliar a produção local e gerar empregos em alinhamento com programas do governo indiano para fortalecer a indústria nacional e a conectividade aérea entre regiões. A Embraer já opera na Índia com aeronaves nas áreas comercial, executiva e de defesa, inclusive na Força Aérea do país. Vamos agora ao portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem da região sudeste e envolve as apreensões de drogas no Porto de Santos, que despencaram 83% desde 2020. Um dado interessante, o Porto de Santos é o principal terminal de exportação do Brasil e registrou esta queda no volume de cocaína apreendida nos últimos 5 anos. Os dados são da Polícia Federal e mostram que as apreensões caíram de 29,38 toneladas em 2020 para 4,88 toneladas em 2025. É uma diferença grande, uma redução de aproximadamente 83%. As cargas interceptadas no Porto de Santos tinham como principais destinos países da Europa, como Itália, França, Bélgica e Suécia, além de nações africanas, inclusive a Nigéria, Marrocos e África do Sul. Algumas remessas seguiam também para outras regiões do Oriente Médio. Daí um dado importante, um dado que revela despencando aí em 83% as drogas apreendidas no maior porto da América Latina. E mudando de assunto, falando de outro porto, o porto de Paranaguá confirmou a operação de navios de passageiros na temporada 2026-2027, garantindo o litoral paranaense na rota dos cruzeiros. Ao todo, serão 14 escalas do navio MSC Lírica, que deve trazer milhares de cruzeiristas à região. A primeira atracação está prevista para 12 de dezembro, com escalas semanais aos sábados até 13 de março. O embarque e desembarque dos passageiros serão feitos em uma área de recepção em Paranaguá. Estudos apontam que cada cruzeirista deixa, em média, R$ 500 na cidade, impulsionando o turismo e a economia do litoral. E a Agência Nacional de Transportes Aquaviários realizou a primeira audiência pública sobre o arrendamento da área SSB01 no Porto Organizado de São Sebastião. A iniciativa integra a segunda fase da consulta pública aberta pela agência para revisar e aprimorar os documentos técnicos e jurídicos do processo de concessão. A audiência foi realizada em formato virtual, com transmissão ao vivo e reuniu representantes do setor logístico, operadores portuários e demais interessados. Expressivo aumento dos investimentos obrigatórios e das capacidades operacionais previstas. Ao final do ciclo de investimentos, projeta-se uma capacidade dinâmica anual de até 1,35 milhões de euros para cargas containerizadas e cerca de 3,45 milhões de toneladas por ano para granéis sólidos. Com o leilão previsto para março, o arrendamento da área SSB01 prevê a concessão do terminal à iniciativa privada por 35 anos. O projeto envolve a operação de um terminal multipropósito, voltado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos, cargas gerais e contêineres. Atrair novas cargas, com alto valor agregado, expandir a infraestrutura portuária, que é um aspecto de extrema relevância ali no Porto de São Sebastião. Hoje praticamente um berço só operando com acima de 90% de ocupação, aí produzindo aí cerca de 1,5 milhão de toneladas ano. E além disso, daí, aproveitar as condições favoráveis do porto, Ao jornal BNews, o especialista Frederico Bussinger afirmou que a audiência funcionou como uma prévia do que deve ser o leilão. Ele avalia que o encontro trouxe aspectos técnicos relevantes e destaca como positiva a tendência de discussão sobre o arrendamento total ou parcial da área. O prazo para envio de contribuições por escrito termina nesta terça-feira, conforme o cronograma da agência reguladora.
O Porto de Itajaí recebeu na segunda-feira o primeiro navio Ro-Ro de 2026 com 628 veículos de luxo a bordo. O sistema Ro-Ro, como é chamado, permite o embarque e desembarque dos veículos por rampas, com mais agilidade e segurança. Em 2025, o Porto de Itajaí movimentou cerca de 8.100 veículos em operações semelhantes. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!